que eu sempre recomendo para quem não é da área do direito e fala assim, professora, resolvi estudar para concurso, mas a hora que eu pego a Constituição, a hora que eu começo a ver o direito constitucional, aquilo para mim é muito complicado, eu nunca vou conseguir aprender aquilo, é ou não é? Quando a gente tem esse primeiro contato com as matérias de direito, a sensação é de pânico total. Né? Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não estou familiarizado com o tal do juridiquês. E eu sei que a maior dificuldade é na linguagem, nesse primeiro contato que você olha palavras como jurisprudência, súmula, súmula vinculante, transitado em julgado, contraditório. Você olha para essas palavras e fala assim, gente, mas da onde tiraram isso aí que eu nunca ouvi na minha vida? O juridiquês, no primeiro momento, pode assustar. E eu vou te dizer aquilo que eu acho, particularmente, que seria a melhor forma de você estudar para perder esse medo aí das matérias de direito, tá? Primeira coisa é, busca um material não acadêmico. Meu Deus do céu, um dos erros mais comuns. O cara vai, estudei para concurso, maravilha. Aí vem lá, direito constitucional. Aí eu recebo 1 milhão de perguntas no meu direct. Professora, me recomenda um livro de direito constitucional. Não recomendo. Não recomendo. Livro de direito constitucional, eu vou te mostrar. Tô aqui hoje para mostrar. Olha só, eu tenho vários livros de direito constitucional. O que eu mais tenho é livro de direito constitucional. Ó, isso aqui é um livro de direito constitucional. Você tem tempo para isso aqui, Teteia? Você tá com um tempinho disso aqui? Claro que não. E vou te dizer, esse aqui é um dos cursos que é, inclusive, voltado para concurso. Mas para você que não é da área do direito, que não vai fazer um concurso da área jurídica, das carreiras jurídicas, não tá estudando aí para juiz, promotor, essas coisas nada toda, você não precisa disso aqui. Não precisa disso aqui, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de doutrina. Você não precisa se preocupar com isso nesse momento. Você precisa de um material não acadêmico voltado para concurso. Nesse material, você vai encontrar uma doutrina selecionada, você vai encontrar aquilo que as bancas cobram com as principais jurisprudências, que eu já vou explicar na sequência o que é. Então, se eu pudesse dar uma dica valendo milhões aqui, a primeira coisa é para você um material de qualidade. Esse material de qualidade tem que ser não acadêmico. Ai, professora, eu comecei a estudar para concurso e um primo meu que estuda lá na faculdade de Direito me recomendou um livro. Esquece aí, rapaz, esquece aí, tá? É material não acadêmico, material de concurso público. Que tipo de material? Aqui nós temos a grande polêmica, né? Nós temos dois principais materiais enquanto fonte de estudo para concurso, que é o PDF e a videoaula. PDF e a videoaula. Professora, qual que é melhor? Aqui eu não tenho uma resposta pronta para você. A minha resposta é depende. Depende do que você quer, depende de como você consegue aprender. Eu vejo que tem muita gente por aí que fala assim, o PDF é melhor, o PDF é mais rápido, você pega o PDF, é muito mais rápido do que você assistir aula, videoaula, tá? E aqui eu vou dar a minha opinião, vocês sabem que eu sou professora de videoaula, mas a minha opinião é de quem faz isso há muito tempo. Nem todo mundo tem facilidade com a leitura, especialmente se não é da área do direito. Aí você vai, às vezes, pegar um PDF, e o PDF, ele é robusto, ele é completo, ele é grande. E o cara começa a ler o PDF assim, ó. Nunca estudou direito, tá? E ele vai lá e abre o PDF. Os princípios constitucionais, não sei o que, são normas aplicáveis, não sei o que. O cara olha e fala assim, mas é o quê? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a doutrina no fulano. Como é que é? Aí, e começa aquela loucuragem ali. O cara olha para aquilo e fala assim, isso aqui não é para mim.
Isso aqui não é pra mim, eu nunca vou aprender essa desgraça. Aí o cara lá, por exemplo, da saúde, acostumado a ver as mitocôndria, sei lá o que aprende também daí na área da saúde, né? Sabe lá o negócio da biologia, e é química, e é Czinho pra lá, e coisarinho pra cá. Olha pra isso e fala assim, cara, isso aqui é viagem. Isso quando não mandam uns termos em latim lá no meio. Ora, aí, data vênia, latino, sei o que lá. O cara olha pra isso e fala assim, meu Deus do céu, cara, isso aqui eu nunca vou aprender. Então, se você é esse perfil, deixa eu te falar, se você é esse perfil, cara, começa na videoaula. Vai demorar mais. Cara, uma coisa que as pessoas têm que entender é que concurso público não se passa assim, ó. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Concurso público é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. A tua preparação vai levar, sim, um tempinho. Então, quando você vê lá um edital que tem matéria de direito, você sabe que você não vai aprender do dia pra noite aquilo. Exige um tempinho. Agora, a gente tem que pensar na preparação para concurso a partir da qualidade, não da velocidade, tá? Então, se você consegue aprender muito bem fazendo leitura, então você consegue pegar um material e ler e compreender, porque os PDFs são maravilhosos, mas às vezes você tem dificuldade, inclusive, de concentração. Eu tenho um monte de aluno que fala, professor, eu tenho transtorno, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo ler o PDF. Eu falo, vá para videoaula. Eu vou passar assistindo videoaula? É lógico. Quem falar o contrário tá mentindo, porque ou tem uma videoaula muito ruim, porque, cara, não tem como. A videoaula é sim um material, uma fonte riquíssima de estudo que pode te ajudar se você sim tem dificuldade de concentração na leitura, se você não está acostumado a ler durante muito tempo, né? Se você começa a ler e daí passa a borboleta e você já... borboleta, né? Se você fica com sono ali no estudo, vai para videoaula. Então, a videoaula, ela vai te dar uma bagagem teórica bacana e que você deve complementar com o PDF. A leitura do PDF vai acontecer. Confia na tia, você vai conseguir ler aquele PDF. Só que às vezes, até você engrenar no estudo do direito, né? E aqui falando do direito constitucional, a videoaula pode te salvar, tá? Então, não existe certo, não existe errado, ok? Existe a forma como você aprende, tá? Então, por exemplo, você pega lá, mas o coach fulano de tal falou que assistir videoaula é perda de tempo porque ele passou lendo PDF. Cara, porque pra ele foi ótimo. Às vezes o cara é autodidata. O cara pega qualquer coisa, lê, entende e aprende. Só que, às vezes, os meros mortais, né, os réis mortais aí da humanidade, não conseguem aprender dessa forma. Se você pensar comigo. Faz exercício comigo. A vida inteira nós aprendemos como? Não era um professor te ensinando? Não era um professor te ensinando? Tá. Aí agora você resolve isso para concurso e fala, agora não preciso de professor me ensinando, eu vou pegar e vou ler. Na faculdade, o professor falava assim, vamos apresentar um seminário, lê um artigo lá e apresenta. Ninguém aprendia nada daquela matéria. Tô mentindo ou não? Eu sei que eu já fui professora de faculdade. Dava lá um artigo pros alunos, falando assim, nossa, eles vão ler, eles vão se aprofundar, eles vão pesquisar e vão fazer uma apresentação brilhante. Ninguém lia aquela merda. Ninguém lia nada. Ia lá fazer a apresentação, aquela com a cartolina lá, tudo de última hora. A verdade é que nós viemos de um sistema de ensino que não nos incentiva a leitura. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. Só que às vezes o cara lá aprendeu daquele jeito, que vem de outra realidade, e coloca aquilo como verdade absoluta. E nem sempre é. Às vezes é uma verdade para ele, mas não para uma maioria de pessoas que tem grande dificuldade de concentração. Então você não leu no ensino fundamental, não leu muita coisa no ensino médio, sempre aprendeu às vezes na apostila, professor explicando, né? Chegou na faculdade, leu muito pouco, era só o que precisava ler para passar na prova, mas assistia a aula. Então você vem uma vida inteira de não leitura. Aí alguém chega para você e fala assim, pra você aprender isso aqui, pega isso aqui e lê. Não vai aprender. Infelizmente não vai aprender.
O mundo ideal seria esse, que todo mundo tivesse uma bagagem de leitura, né, uma formação de leitor desde muito cedo, chegaria no concurso só no PDFzinho ali, pá, resolvia a vida. Mas a gente sabe, e a tia conhece, que a tia conhece a vida do concurseiro normal, né? Daquele concurseiro da realidade mesmo, né? Da dificuldade. Eu conheço como funciona e eu sei que nem sempre é desse jeito, tá? Então, se você já tentou o PDF, tente, tá? Pegar o PDF, não consegue se concentrar, tem muita dificuldade, meu amigo, vai pra videoaula, tá? O primeiro colocado da Polícia Federal, cargo de agente, nunca leu PDF, só assistia videoaula. Já o primeiro colocado por cargo de escrivão, nunca assistiu uma videoaula, só estudou por PDF. Você entende o que eu tô falando? Vai existir uma forma que é o ideal para você, tá? Então, quando você for assistir a videoaula, também não faz aquele estudo passivo que a gente fala, né? Fica lá assim, ó. Não. Mostre para o seu corpo que você está interessado na videoaula. Não vai assistir videoaula deitado na cama. Que daí eu vou estar contando uma história, você vai estar achando que eu estou contando uma historinha para você dormir, tá? Assista a videoaula de uma forma ativa. Então, prestando atenção, fazendo algumas anotações, não é parando cada para ir anotando, não. Fazendo anotações pontuais para que teu cérebro entenda que aquilo que está falando é importante e tudo mais, tá? É assim que você pode evoluir e se preparar no estudo. Então, a primeira coisa, o material pode ser o PDF, pode ser a videoaula, o melhor é que sejam os dois, tá? Os dois são duas ferramentas didáticas que, na minha opinião, se complementam de uma forma perfeita. Então, por exemplo, aqui no Estratégia eu tenho videoaula, mas o PDF não é meu. Não sou eu que escrevo os PDFs do Estratégia. Então, você vai assistir a minha videoaula, ou seja, dar a minha perspectiva da visão do negócio, o meu jeito de explicar, e você vai ter o complemento do PDF, que vai explicar a mesma coisa de uma outra forma, e os conhecimentos se completam, e você vai ter o melhor dos dois mundos, tá? Mas se não tá conseguindo ler PDF, não pira, tá? Não pira. Faz ali, assiste as videoaulas que você sim está no caminho certo. Você não tá jogando o teu tempo fora, aquela história toda que eu ouço falar por aí, tá? As videoaulas resolvem e resolvem mesmo, ok? Então, a primeira coisa, pega um material de qualidade, eu tenho certeza que vai te dar um primeiro norte, tá? Na sequência aqui de eu separar essas dicas, eu já vou te familiarizando um pouquinho para você entender e superar aí as suas primeiras barreiras e dificuldades com o direito constitucional. Segunda coisa que é bem importante no estudo do direito é quando você vai ouvir muita gente falando assim, tem que ler a lei seca. O que é esse tal de lei seca? Que lei seca é essa? Aquela que a gente não pode beber, né? O que é a leitura da legislação seca, que às vezes nos vídeos os professores falam? Você vai ver que o PDF, tem que ler a lei seca, tem que ser da lei seca. O que é isso aí, ó? É fazer a leitura da legislação sem nada, sem ser livro. É que eu não tenho aqui fácil uma Constituição, que a maioria tá tudo anotada. Mas a legislação seca é a lei sem nada. Então, por exemplo, no caso do direito constitucional, você precisa de uma Constituição Federal. Meu amor, vai pra guerra sem arma? Você vai pra guerra sem arma? Você não vai pra guerra sem arma. Não vai assistir aula sem a Constituição Federal. Professora do céu, como que eu acho a Constituição Federal? Tem que mandar e-mail para deputado, senador. Deixa eu te falar um negócio. Você vai entrar no Google e vai colocar lá Constituição Federal e você vai pegar o primeiro link, que é o link do site do Planalto. Vou até anotar. Site do Planalto. Nesse site, vou até abrir aqui, ó. Para não dizer que eu tô mentindo no Google, ó. Constituição. O meu já aparece de cara ali. Tá. Ó. www.planalto.gov.br. Primeiro link ali, você vai clicar. Aí a tia vai te dar um bizu. Vai aparecer no início, assim, a hora que você abrir, vai aparecer assim um negocinho, texto compilado. Texto compilado.
você vai clicar naquilo ali. O que é o texto compilado? Texto compilado é o texto da Constituição sem as emendas. Porque o que você vai ver às vezes num texto? Você tem lá, artigo tal, artigo X aqui. Aí esse artigo já não vale mais, porque teve uma emenda que alterou esse artigo. Aí, às vezes, na Constituição, aparece com uns risquinhos em cima. Então, isso aqui não vale mais. O que está valendo é aquele que não tem o risquinho. Só que você vai pegar aquilo para ler, é uma poluição. É um negócio difícil de ler. Então, o que você vai entrar? Entra no site do Planalto, aperta texto compilado e ele vai fazer essa limpa. Vai deixar só aquilo que está em vigor, tirando essas alterações das emendas constitucionais. A Constituição do site do Planalto é a mais atualizada que temos. Professora, eu gosto de pegar na mão, de ter uma Constituição física, de ter algo palpável. Eu também gosto disso aí, eu também gosto. Mas, o que acontece? O problema é que o Congresso Nacional, gente, toda hora aprova uma emenda. Então, para desatualizar, é muito fácil. Então, você tem que ficar ligado nas atualizações que acontecem, tá? Por isso que ter ali na internet o acesso é ótimo. O que eu faria se fosse você? Comecei a estudar para concurso? Legal. Gosta de pegar na mão? Bacana. Imprime a Constituição e encaderna ela. Dali você vai poder grifar, você vai poder destacar, você vai poder carregar, fazer a leitura onde você quiser, tá? Então, é uma forma de você ter a legislação seca sempre atualizada através do site Planalto. Não esquece ali, texto compilado, ok? Ah, professor, eu fiquei sabendo que se você mandar um e-mail para um deputado ou senador, eles te mandam a Constituição. Mandam. Mas posso falar? Geralmente mandam desatualizado. Eu sei que eu já fiz o teste. Mandei e-mail para o senador solicitando uma Constituição atualizada. Aí me veio uma de 2018. Tá? Tô lembrando, para quem é juninho, tá começando agora no mundo do saber, né? A nossa Constituição ela foi feita em 1988, quando ela surge, mas ela sofreu um monte de alterações através de emendas constitucionais. Nós já estamos na emenda 130 e lá vai chumbada, tá? Então, o que a banca vai cobrar, o que vai vir na sua prova, é com as atualizações. Então, por isso você precisa de uma atualizadíssima, tá? Do ano aqui. Só que às vezes você tá com uma Constituição do ano, tipo 2024, mas dali 5 dias tem uma emenda de novo, tá? Então, o que eu acho? Entra ali, site do Planalto, pessoa falando, não achei no site para comprar. Não precisa comprar, não. Compra, não. Entra no site do Planalto, que a tia tá te falando, e imprime. Vai sair mais barato. Você vai mandar o negócio pro senador, ela vai demorar uma vida, tá? E daí, às vezes, até chegar... Mas se quiser, faz isso, né? Ah, eu quero ver se eles mandam mesmo. Manda lá. Manda e-mail pro teu senador, tal, e pede uma atualizada. Pede, eu quero versão 2024. Vai que eles te mandam, tá? Mas às vezes que eu pedi, acabaram vindo desatualizado, tá? Baixa ali a Constituição e manda imprimir, que eu acho que é o melhor negócio. Ah, eu quero comprar. Tem inúmeros sites ali para você comprar a Constituição, tá? Mas eu acho que imprimir sai mais em conta, né? E todo mundo fica feliz aí. Tem que ter essa Constituição. A Constituição, você vai ler ela sempre, mas depois que você já tivesse familiarizado um pouco com o conteúdo. Então, vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo, tá? Um dos temas introdutórios do direito constitucional são os princípios fundamentais. Geralmente, inclusive, você deve iniciar o estudo do direito constitucional por esse tópico, tá? Princípios fundamentais. Ah, é importante falar. Tô sem uma água aqui. Eu peguei a água no seu onde eu enfiei. Tá. Deixa eu te falar. Geralmente, os editais de direito constitucional vem lá. Constituição Federal, daí vem aplicabilidade, conceito, classificação, não sei o quê, controle de constitucionalidade, daí vem princípios fundamentais, aí vem direitos fundamentais, tal. Às vezes, o cara quer começar pelo primeiro tópico e vai tomar um fumo lascado. Por quê? Porque o melhor tema para você começar a estudar para concurso, você que não é da área do direito, e agora só de direito constitucional, você vai começar as minhas aulas lá em princípios fundamentais ou em direitos fundamentais. Vou até colocar aqui para você. Você vai começar onde? Princípios fundamentais ou em direitos fundamentais.
Ai, professora, mas aqui para mim aparece classificação das constituições. Ouve a tia. Conceito, classificação das constituições. Essa parte que nós chamamos de teoria geral da Constituição, teoria da Constituição, só no final. Tem controle de constitucionalidade no seu edital? É a última coisa que você vai estudar. É a última coisa que você vai estudar. Por quê? Porque você precisa ter a base. Não adianta você querer aprender um negócio lá, não sei da onde, só porque vem primeiro no seu edital. Não faz isso, não. A banca, ela não tem nenhum compromisso com o seu aprendizado. Ao contrário, a banca quer te destruir. A banca quer a sua desgraça. Então, o que a gente faz? A gente tem que organizar o edital de uma forma que você consiga aprender, tá? Então, vai começar a estudar direito constitucional? Começa com os princípios. Professora, não tem princípios no meu edital. Direitos fundamentais. Direitos fundamentais, com certeza, vai estar aí no seu edital, tá? Não começa lá com poder executivo, poder legislativo, judiciário. Não inverte a ordem. Vamos formar a base primeiro? Tá. Outra coisa, não se cobre tanto no início. Você vai assistir, às vezes, uma videoaula minha, ou vai ler um PDF e falar assim, nossa, não entendi nada. Tudo bem. Tá tudo bem. Passa, vai indo. Sabe por quê? Porque você vai ter que revisar. E às vezes você fica ali tão... Ai, não preciso entender isso, não preciso entender isso, aquilo. E calma. Sabe o que eu falo? É o vai batendo. Vai indo e vai batendo. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Vai fazendo, vai assistindo, vai lendo e vai indo. Não tenha o compromisso e não ache que você vai falar assim, nossa, entender. Às vezes pode acontecer, mas se você não entendeu tudo de cara, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você viu uma primeira vez esse conteúdo, certo? Tá. Você tá pegando a mãe ainda. Aí você vai vendo outros conteúdos e meio que eles vão se complementando. Aí, às vezes, você tá vendo uma aula e você fala assim, nossa, entendi aquilo lá. Ou, às vezes, você viu todo o conteúdo e você vai fazer uma revisão. Você vai voltar naquele conteúdo de novo. Aí, você tá revisando e fala, entendi. Ou você só assistiu a videoaula, ficou daquele jeito, e daí, quando você lê o PDF, você fala, entendi agora. Ou você só leu o PDF e não entendeu muito, e daí assistiu a videoaula e entendi, tá? Então, primeira coisa, não é da área, não se cobre tanto. Vai batendo. Segue a regra do vai batendo. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Uma hora a gente chega no nosso objetivo, tá? E a construção do conhecimento jurídico, ela é gradativa. Então, material aqui, já te falei do PDF ou da videoaula, que o mundo ideal é os dois materiais aqui que se complementam. Tem dificuldade de fazer a leitura sozinha? Vai para a videoaula. É o rei da leitura. Foca no PDF. E assim você vai desenvolvendo. Professora, do material, onde eu começo? Princípios fundamentais ou direitos fundamentais, falando aí só do direito constitucional, tá? Uma outra dica que eu vou dar aqui para você. Olha só. Quando tiver poderes no seu edital, deixa eu te explicar para você que é bem juninho de tudo. Tá? Então, nós temos na Constituição a organização dos nossos poderes. Não é o poder Thundercats aqui, né? Lembra do Capitão Planeta? Pela união dos seus poderes, né? Não. Aqui a gente tá falando dos 3 poderes. Eu tenho o poder executivo, eu tenho o poder legislativo e eu tenho o poder judiciário, tá? Se vier no seu edital esse conteúdo, tá? Ok. No texto da Constituição, poder legislativo vem antes de executivo. Nunca estude legislativo antes de executivo. Nunca! Tem os 3, sempre o executivo primeiro. É nessa ordem que a tia colocou ali, ó. Primeiro você vai estudar executivo, depois você vai estudar legislativo e depois você vai estudar poder judiciário. Principalmente aqui, ó, entre executivo e legislativo. Então, na Constituição, o legislativo vem antes, mas você vai estudar primeiro executivo. Por quê? Porque quando você estudar a parte de poder legislativo, você precisa saber coisas do executivo. Então, por exemplo, você precisa saber as atribuições do presidente para entender as competências do Congresso. Certo? Então, tem poderes no seu edital? Primeiro executivo, depois você estuda o poder legislativo, claro, se tiver no seu edital, e daí, por último, o poder judiciário. Ok até aqui?
Material, lei seca, tem que ter uma Constituição para chamar de sua, senão nem começamos a brincadeira, tá? Comecei a aula lá, peguei meu material, dei o play na videoaula de princípios fundamentais. Opa, o que eu faço? Abro a minha Constituição no artigo dos princípios fundamentais. E daí eu vou ouvindo o professor falar e eu olho, aqui, ó, e não sei o quê. E eu faço uma leitura junto ali ou logo depois daquilo que você viu na aula, tá? É bem legal você acompanhar a aula com a Constituição ao seu lado. Você vai, além do PDF, eu sei que tem gente que assiste o vídeo e tem o PDF do lado. Também acho bacana, tá? Mas se você tiver a Constituição junto, você vai ver ali o que você já viu, o que você não viu. Às vezes o professor vai falar assim, ó, a banca vai pegar isso aqui, vai cortar e vai... Nananana, e assim vai. Professora, já posso sair grifando a minha Constituição? Não seja nem louco. Por quê? Porque você começou agora. Você não sabe aquilo que é mais importante ainda. Então, num primeiro momento, assiste a aula, faz a leitura da legislação seca. Depois que você já viu o conteúdo e fizer o terceiro passo que eu trouxe aqui, que são as questões, aí você pode pensar em grifar alguma coisa. Quer ver? Então, o terceiro passo são as questões. Das questões, é bem importante, e aqui eu sei que é uma grande dificuldade de quem está começando agora, que é fazer o filtro das questões. Então, a primeira coisa é ter um sistema de questões, né? Então, você tem que ter um acesso a uma plataforma que tenha um sistema de questões. E daí, você vai colocar um filtro. O que é o filtro? O filtro você vai selecionar questões. Então, por exemplo, assistimos lá a aula de princípios fundamentais. Lê o PDF, ou assistiu a videoaula, lê os artigos ali da Constituição da legislação seca, vai fazer questões. Aí você vai colocar lá, direito no teu sistema de questões, direito constitucional, você vai colocar princípios fundamentais. O que acontece? Dependendo do sistema de questões, vai aparecer questão de tudo quanto é concurso. Aí aparece lá uma questão para juiz, para promotor. Meu amor, não viaja, não viaja. Aquilo não é para você, aquilo não é para o teu concurso, porque você vai fazer um concurso que não seja da área jurídica. Nós estamos falando aqui para pessoas que não são da carreira jurídica, que vão fazer outros concursos. Então, se você coloca um filtro e ele vem aquele monte de questão, você já começa a chorar em Guarani, né? Aquele desespero total. Calma, tá? Coloca um filtro e às vezes você pode filtrar, dependendo do teu sistema de questões, pela sua área. Então, carreira policial, tribunais, fiscal, controle, alguma coisa que seja mais perto da tua realidade. E se mesmo assim aparecer alguma questão que seja de juiz, promotor, defensor, simplesmente ignore ela, tá? Você vai ver que com a evolução do teu estudo, você vai ver umas questões de juiz que você consegue responder. Mas você não precisa se preocupar com elas, tá? Essas são questões que não é para o seu foco, para o concurso, que não seja da área jurídica, tá? Então, cuidado com os filtros, tá? Na hora de você separar questões. Por isso que é muito legal quando você assiste o conteúdo e um professor tem um curso de questões, não é? Porque daí o professor faz esse filtro para você, separa questões que sejam compatíveis ali com o teu edital, com o teu concurso. A gente faz muito isso em reta final. Eu, por exemplo, nas minhas aulas de reta final, eu faço uma coletânea de questões da banca da pessoa, né, da banca daquele concurso, separado de acordo com o nível da prova dela, tá? E a gente, claro que a gente sabe, eu olho para a questão e falo assim, essa questão pode cair na prova tal, que ela pode cair na outra. Por quê? Porque a gente faz isso há muito tempo, é minha obrigação saber disso. Então, a dificuldade, talvez, inicial, seja você estabelecer uma questão, saber se aquela questão pode ou não pode cair para você, tá? Então, olha quantas dicas de ouro que nós temos hoje, né? Muito bem. Legislação seca, sistema de questões e tudo mais, eu acho que é esse que é o caminho para você começar aí, que não é da área, a se familiarizar com o estudo do direito. E eu vou ainda mais, tá? Resuma essas coisas, se vocês quiserem, a gente pode até marcar daí uma outra aula, né?
que a gente pode falar melhor sobre isso. Mas o resumo, ele tá numa etapa posterior na tua preparação. Você só vai pensar em fazer resumo depois que você já sabe o que mais cai. Porque o resumo é o quê, Teté? Um resumo. Você vai fazer aqueles mapas mentais, as fichas. Eu tenho minhas fichas aqui, cadê minhas fichinhas? Não tem nenhuma aqui por perto? Eu tenho várias fichinhas também. Pra gente fazer uma fichinha, que são aqueles mapas, né? Um mapa mental com as principais informações, meu amor, é muita parte de você já saber como cai, de você entender o conteúdo e de você saber o que mais cai. Como que você sabe o que mais cai? Fazendo questão. Se você fazer questão, você não sabe o que mais cai. Olha, às vezes você fala assim, nossa, isso aqui é super importante. Nunca caiu. Entendeu? São as questões que vão te dar. Pô, isso aqui cai demais. Ou a banca sempre cobra isso. Ah, isso aqui é uma pegadinha que sempre vem. Então, é com a experiência de estudar que você pode começar a pensar depois em fazer resumos, tá? Então, chegou na matéria de direito, faz ali o simples, cara. Simples que dá certo mesmo. PDF, o vídeo aula, ou os dois, que é o mundo ideal, acompanhado da legislação seca e muitas questões ali para você começar a esquentar ali a tua preparação. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo errado é o seguinte, por exemplo, assistir aula de princípios fundamentais. Vou fazer questão do quê? De princípios fundamentais. Não adianta você fazer questão do outro tópico. Sempre tentar fazer questões daquele conteúdo que você acabou de estudar. Lembra da escola? Que você ia para a escola e a professora passava tarefa? A tarefa não era daquilo que você tinha aprendido no dia? É isso. As questões são exercícios para a fixação do conteúdo que você acabou de estudar. Por isso, é muito legal, na minha opinião, o mundo ideal, era assim que eu sempre aprendi mais, você assistir às aulas, fazer a leitura do PDF, junto ali com a legislação seca, e já fazer questões daquele conteúdo para fixar. Porque você vê como é a teoria e você vê na prática como que aquilo vai aparecer na tua prova. Ok? Aí, num outro momento, aí a gente pode pensar em fazer resumos, tá? Mas esse é o básico de quem quer estudar para concurso. E agora, entrando especificamente no direito constitucional, quais são as minhas dicas aí, ó? Primeiro, a gente tem que entender o que é o direito constitucional, como ele se estrutura e, principalmente, o que a banca vai cobrar. E aqui, ó, a tia vai traduzir para você várias nomenclaturas. Então, primeira coisa, o direito constitucional é um ramo do direito, então tem vários direitos, constitucional, administrativo, eleitoral, direito de trabalho, tal. O direito como um todo, ele tem ramos. O direito constitucional, sem dúvida, é o mais importante. E não é porque eu sou professor de direito constitucional, é porque é o mais importante mesmo. Aliás, ó, dica de milhões. Cheguei agora, professor. Comecei agora. Eu sou farmacêutico, eu sou médico, sou da engenharia. Comece com o direito constitucional. Não vai dar de louco da motoca, ir pro direito administrativo, ou vai lá para a área de fiscal, lá, vou pro direito tributário. Meu Deus, não faz essa loucura. Começa com a mãe aqui, começa com a titia, começa com o básico. O direito constitucional, ele vai te dar uma base, uma estrutura, uma noção de normas. E a partir dessa noção que você sai ramificando, que você vai para o direito administrativo. Na minha opinião, a melhor sequência é essa. Direito constitucional, depois direito administrativo, tá? Então, pegar uma bagagem legal de direito constitucional e você vai incorporando os demais direitos. Pelo menos a parte introdutória do direito constitucional, aí você vai incorporando ali com o direito administrativo, iniciando os outros direitos. Mas comece sempre com quem? Com a base, né? A top das galáxias, a melhor de todos, que é o direito constitucional. Como eu disse, o direito constitucional é a lei mais importante de um país. Ela que vai dizer como que todo o nosso Estado vai funcionar. Então, por exemplo, tá na Constituição quais são os direitos fundamentais, os direitos mais importantes. Então, é lá que fala de liberdade de locomoção, associação, direitos de reunião, de você poder se manifestar, liberdade de expressão, que vai te falar de garantias em um processo, vai trazer inclusive garantias na esfera penal, traz os remédios constitucionais, vai falar de direitos de natureza social, como que faz para ser brasileiro ou não ser brasileiro, como que faz para você poder votar ou poder se candidatar.
Coisas importantes, que nos formam enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. Isso é o direito constitucional. Além disso, é ele que vai me dizer se nós somos uma república, se nós somos ou uma monarquia. Qual que diz que aqui não é monarquia? A gente sabe que não é monarquia porque a Constituição está dizendo que é república. Se é presidencialismo, se é parlamentarismo, se o nosso Estado é uma federação, se não é. Tudo isso, quem vai trazer é o direito constitucional. Então, ele vai te dar uma noção geral dos direitos fundamentais, que é a coisa mais delícia do mundo de estudar. Aí você vai entender como que o Estado brasileiro funciona. O que eu sempre falo que a gente devia estar aprendendo isso era na escola. Sabe aquele negócio de falar, direito constitucional tinha que estar sendo ensinado na escola? Com certeza. Com certeza. Todos nós seríamos cidadãos muito melhores se a gente entendesse o direito constitucional lá. E é através do direito constitucional e de toda a sua alegria que você vai se familiarizar com o juridiquês. Sem ser tão traumático, entendeu? Imagine o cara começando a estudar as matérias de direito e cai em licitações. É grito, é choro, é ranger de dentes, é desespero. O cara fala, não, nunca vou aprender essa desgraça que dá pra mim. Entende? Vai no delícia. Aí aqui a tia vai te seduzir com o direito constitucional, vai te encantar, você vai falar assim, quero fazer faculdade de direito até, entendeu? E daí você vai engrossando o caldo aqui. Aí a gente vai tomando mais corpo, vai aprofundando conceitos e por aí vai, tá? Outra coisa, então, a gente sabe agora o que é o direito constitucional. Esse ramo do direito que estuda os direitos fundamentais, como que o Estado se organiza, e é ele que manda na casa toda. Ninguém pode contrariar o que está na Constituição, é a norma suprema, senão a gente vai dizer que aquilo é o quê? Que é inconstitucional e não vale. Como que é a estrutura da nossa Constituição? Primeira coisa que a gente tem que entender para estudar o direito constitucional é como é a estrutura. A nossa Constituição é dividida em 3 partes. Eu tenho o que nós chamamos de preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é uma introduçãozinha. O preâmbulo, ele tá lá para contextualizar a vibe do momento. Então, a Constituição está sendo feita lá em 88, não é isso? Lá em 1988, 5 de outubro, maravilhoso, Ulisses Guimarães. Depois você joga no Google, é coisa linda. É uma emoção sem fim. Vem ela, a maravilhosa, a nossa Constituição Federal. Tá. Incrível. E ela tem ali no preâmbulo uma vibe daquele momento. Tipo, como a galera tava se sentindo ali. Por isso ela fala, nós, povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, rolam sob a proteção de Deus. É coisa linda. Tem que ler o preâmbulo da Constituição. Pra quê, professora? Quase não cai em prova. Mas tem que ler. Fala lá de igualdade, de justiça, de sociedade fraterna. É o clima daquele momento, entendeu? Tanto que o preâmbulo, ele não tem força normativa. O que é isso? Ninguém vai ser punido se descumprir o preâmbulo, entendeu? O preâmbulo tá lá como dizendo assim, é isso, gente, estamos aqui, fizemos esse negócio maravilhoso, tá aqui a Constituição para vocês. E o que passa a valer de verdade é do artigo 1º ao 250. Dificilmente o seu edital vai vir todos os artigos da Constituição. Não existe isso. Tá? A banca ela vai recortando partes aqui e é isso aqui que vai cair em prova. Tá? Então, a parte dispositiva é que é o lance do negócio. Aí nós temos o ADCT. O ADCT é o ato das disposições constitucionais transitórias. O ADCT nada mais é do que uma parte que traz regras transitórias. Transitórias. Então, por exemplo, nós tínhamos uma Constituição antes da de 88. O ADCT vai trazer regras de transição, de como era para como tá. Ou ainda, quando, hoje, hein, o legislador constituinte. Quem que é legislador constituinte mesmo? Congresso Nacional, tá? Poder Legislativo. Quando o legislador, lá, o Congresso Nacional, quer fazer alguma lei que é temporária, ele coloca no ADCT. Professora, tem muito concurso que cobra ADCT? Não, pouquíssimos. Um ou outro cobra, tá? Provavelmente o concurso que você vai fazer, não sendo da área jurídica, não vai cobrar ADCT. Mas tem que estar ligado, porque às vezes pode aparecer no seu edital, tá? Mas geralmente a ADCT não cai.
os concursos gostam mesmo, graças a Deus, é da parte dispositiva. Tá. Aí uma coisa que você tem que entender é que a Constituição, ela é dividida em artigos, incisos, parágrafos e alíneas. Deixa eu ver se eu consigo, vou trazer aqui minha concha para cá. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você enxergar ali. Eu consigo, claro que eu consigo. Deixa eu ver aqui. Você tá enxergando bem? Deixa eu dar um... Como é que vê zoom aqui? Aqui, ó. Ótimo. Isso aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui para você ver comigo na tela. Olha lá. Isso é a Const. Ó. Olha, você vai apertar o texto compilado, tá vendo? Tá, texto compilado. Aí você tem o preâmbulo, que é isso que eu falei. Nós, reunimos a Assembleia Nacional Constituinte, tal. A Constituição, ela é dividida em títulos. Então, tem o título 1, que vai falar dos princípios. Título 2, os direitos e garantias fundamentais. E por aí vai. Vários títulos na Constituição. Em cada título, você vai ter ali, ó, artigo. Ó, é que eu não vou conseguir grifar aqui porque não tá na minha tela, ó. Mas o esse arte é artigo. Artigo, tá? Então tem artigo 1º, artigo 2º, tal. O que é inciso? Inciso é os números em romano. Isso aqui, ó. Inciso 1º, soberania, cidadania, dignidade. Então, os números em romano são os incisos. Aí, eu tenho os parágrafos. Por exemplo, que nem nesse caso aqui, ó, é parágrafo único. Daí tá escrito parágrafo único. Só que às vezes aparece 2 Szinhos assim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Tô aqui pra mostrar. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Do artigo 5º. Ó, o artigo 5º, que lindo, que lindo, que lindo. Ó, lá no finaleira. Olha só que coisa fina, que coisa querida. Artigo amado do meu coração. Tá, estamos chegando. Aqui, ó. Quando aparece esses 2 Szinhos, isso aqui também é parágrafo. Tá? Então pode aparecer parágrafo. Quando é um só, é escrito parágrafo único. Quando tem mais, ele coloca esses 2 Szinhos, que esse é o símbolo aqui do parágrafo. A linha é quando tem o número, tipo, a letrinha A, B, C, ó. Então aqui, ó, pra você não errar. Inciso, número romano. A linha é quando essas letrinhas. Então, eu tenho uma divisão em artigos, que é o arte, inciso, que é os numerozinhos em romano, parágrafo, que houve escrito parágrafo único ou os Szinhos, e as alíneas, que é A, B, C, D, E, Então, às vezes a gente vai falar assim, isso tá no artigo 5º, inciso 1º, entendeu? No artigo não sei das quantas, inciso tal, a linha tal. Agora você já sabe do que a tia tá falando, tá bom? Então, nós conhecemos a estrutura da Constituição. Eu tô aqui no site do Planalto, tá? Esse site que eu falei para você baixar ali a Constituição, atualizadinha, e é assim que ela se apresenta, é assim que você vai ler ela, tá? Quando você fizer a leitura, uma dica aqui, ó. Quando você for fazer a leitura, você já tá, né? Já viu, já assistiu as aulas, você vai lendo, tentando resgatar a aula. Sabe? Eu fazia muito isso. Então, eu tô lendo ali o que tá escrito, a legislação sei que é importante, mas você tenta resgatando as aulas, que isso é bem importante, tá? Beleza. Entendi a estrutura da Constituição. Já sei que eu vou estudar direito constitucional, não sendo da área do direito, pela base, que são os princípios fundamentais, os direitos fundamentais. Mas, professor, eu quero entender melhor como que a banca vai me cobrar o direito constitucional. E eu vou desenhar isso aqui para você. Olha só. Quando uma banca de concurso, vai fazer uma questão de direito constitucional, e eu acho que isso vale para quase todos os direitos, a primeira coisa onde ela vai buscar é a Constituição. Então, ela vai pegar a Constituição, o site do Planalto vai cobrar aqui. No meu edital tem artigo 5º. Desses aqui, qual que eu vou cobrar? Fala, esse aqui é legal, o cara que vai fazer esse concurso precisa saber isso aqui. Aí, ele vai lá e pega. Muitas vezes, e eu não tô falando pouco, hein? Muitas e muitas vezes, a questão da sua prova é um copia e cola daquilo que está escrito na Constituição. Por isso que a gente fala que é importante a leitura da legislação seca. Qualquer um que vai ensinar a estudar vai falar, tem que ler a legislação seca. Agora, você sabe que nada mais é do que pegar a Constituição ali do site do Planalto e começar a ler. Lê ela.
Só que, claro, existem técnicas para você ler, para ajudar na tua memorização, etc. Mas isso, como eu disse, pode ser tema para uma outra conversa, tá? Mas é importante você fazer e ter a Constituição ali de apoio para você fazer sempre a leitura. Teve uma vez, vou contar essa experiência para vocês. Eu tinha uma turma presencial na época, que tava voando. Os caras eram a elite da elite da elite. Nossa, questão de jurisprudência, eu podia atacar a jurisprudência da NASA, jurisprudência da Venezuela, os caras acertavam. Era um negócio incrível, os simulados, a galera voando, voando, voando. Aí uma vez eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um simulado inteirinho, só copiando e colando artigo da Constituição. Eu só peguei e dava um Ctrl+C, falava, isso aqui é bom. Copiava e colava, copiava e colava, copiava e colava. Pra você ter uma ideia, a galera tomou um fumo tão grande que todo mundo assim, professora, mas como assim esse simulado? Eu falei, como assim simulado o quê? Não, esse simulado tá muito fora. Eu falei, fora do quê? Porque ele é inteirinho da Constituição Federal. O que acontecia? A galera ficava se preocupando em saber a decisão do STF, e saber o doutrinador, e ler livro pra cá, e ler livro pra lá, e não fez o básico, que é isso que eu tô te ensinando hoje, que é ler a Constituição, tá? Só que ler sozinho, você vai ter muita dificuldade, como eu falei. Você vai ler depois contextualizando com aquilo que você está tendo de aula. Então, na minha aula, você vai ter lá, eu vou estar falando liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, artigo tal, inciso tal. Aí você vai, opa, tô lendo ele aqui. Isso vai te ajudar na fixação, tá? Então, às vezes, por exemplo, cai muito disso. A Constituição fala assim, na forma da lei complementar. E daí, ou só fala na forma da lei. Tem diferença? Tem. Lei complementar é uma espécie específica de lei, que não é igual lei que a gente chama de lei ordinária. Então, na Constituição fala lei complementar e na prova fala lei ordinária. Então, esses detalhes que são da decoreba, você tem que criar o hábito de fazer a leitura da Constituição, tá? Então, o primeiro lugar que a tua banca vai tirar questão é daqui, do texto constitucional. E às vezes ela vai fazer isso, vai copiar e colar, tá? Segundo lugar que ela vai buscar questões, na doutrina. O que é a doutrina? Essa galera aqui, que escreve livros. Livros e mais livros e mais livros. Tem o Flávio Martins, que é esse que eu mostrei. Tem o Pedro Lenza. Tem José Afonso da Silva. Eu tenho mais ou menos umas 20. Tem Gilmar Mendes aqui. Tem o Ingo Sallet. Tem o Adi, pra vocês que vocês escrevem não. Tem o Alexandre de Moraes. Eu tenho o que eu gosto bastante também do Marcelo Novelino. Tem do Barroso. Tem de todo mundo. Ai, professor, e agora? Eu tenho que ler todos? Claro que não. Claro que não. O que acontece? Um bom material, tanto do PDF quanto da videoaula, vai trazer o resumo das doutrinas para você. Na minha aula, por exemplo, você vai ver assim, é que eu não fico falando o nome. Segundo fulano de tal, mas tem um monte de coisa que é doutrina. Então, por exemplo, classificação, isso é tudo doutrina. Tudo doutrina. Não está escrito isso na Constituição. Então, tudo que não está escrito na Constituição vem de algum lugar. Esse lugar, geralmente, é uma doutrina, que é um livro. Tanto que tem bancas que, quando a gente faz gabarito, eu olho para a questão e falo assim, ela tirou do Gilmar Mendes. Eu olho e falo assim, se ela pegou do livro do Ingo. Você que está estudando para concurso tem que saber isso, você tá maluco. Tá maluco. Você tem outras matérias para estudar. Imagina, você vai ter que saber isso de constitucional, é impossível. Impossível. Não tem como. Então, quem que faz esse filtro? Quem vai pegar? Puxa vida, tá caindo muita doutrina do fulano, tá caindo muita doutrina do Beltrano, e vai consolidar isso, fazer um bem bolado para você, é o professor na videoaula ou o professor do PDF. Por isso que eu volto no iniciozinho da minha aula. O material é decisivo para sua aprovação, tá? Então, economize em tudo, mas não economize no material, ok? Então, o material, ele é importante aqui, porque é ele que vai trazer essa base teórica para você construir aqui, e as questões cobram, sim, doutrina, tá? A minha banca não é de cobrar muita doutrina. Não existe banca que não cobre doutrina. Tem umas que cobram mais,
Tem outros que cobram menos, mas alguma coisa de doutrina sempre vai cair, tá? Então, ou você que vai fazer concurso que não é da área jurídica, e pelo amor de Deus, tô falando para quem não é da área jurídica, você não precisa se preocupar em ter um monte de livro, um monte de nada, porque isso aqui deve estar no seu PDF, isso deve estar na sua videoaula, ok? Tá. Aí chegamos na tal da jurisprudência. O que é jurisprudência de uma vez por todas? Jurisprudência é a consolidação do entendimento de um tribunal. Então, por exemplo, o STF julga um monte de coisa, não julga? Tá. Aí imagine que ele julgou um caso X. E ele julgou uma vez e diz, eu interpreto isso dessa forma. Aí ele vai num caso idêntico e fala, gente, eu penso desta forma. Ou seja, nós sabemos que o STF, num caso que for parecido com aquele, vai julgar daquele jeito. Essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas formam o que nós chamamos a jurisprudência daquele tribunal. Então, jurisprudência não é uma decisão. São várias decisões reiteradas sobre o mesmo tema. Que a gente pode dizer assim, ó, a posição do STF é essa sobre aquele tema. Então, de acordo com o STF, é assim que ele interpreta. Você tá entendendo? Isso é jurisprudência. Tem banca que é louca por isso aqui, tá? Que ama a jurisprudência. STF decidiu nisso aqui, pronto, você pode esperar que aquilo vai estar na tua prova. Quem tem que fazer essa separação de jurisprudência é também o professor. Então, claro que a gente sempre tenta manter as nossas aulas atualizadas, mas às vezes o STF julga uma coisa atrás da outra e é o tempo inteiro ele julgando. Então, a gente sempre tenta atualizar com as principais jurisprudências. Teté, não tem como colocar na sua aula, seja na vídeo ou mesmo no PDF, todas as decisões do STF. Aqui é o que eu sempre falo. O professor, ele tem que ser raçudo de bater no peito e falar assim, cara, isso aqui é o mais importante. Por quê? Porque se a gente colocar tudo pro aluno também, cara, vira um negócio inestudável. Aí depois fala assim, mas estava lá na aula. Então, mas como é que o cara vai memorizar aquilo? Não tem como. Então, tanto o professor quanto o PDF tem que ter essa racionalidade, saber que a gente tem que colocar aquilo que é realmente o mais importante, tá? Então, quem geralmente faz esse filtro? O professor de vídeo e o professor do PDF, que é quem escreve aqui. O PDF já traz essa jurisprudência para você. Professora do céu, porque eu quero achar essa jurisprudência. Como que eu faço para saber? Eu vou te dar uma dica de milhões, quer ver? Olha só. Vou trazer aqui de novo. Constituição? Tá. Você vai fazer assim, ó. Olha só isso aqui. Calma lá. Do lado. Aí, ó. Aqui. Do lado do artigo, não tem essa balancinha? Tem ou não tem essa balancinha? Se você clica nessa balancinha, você vai ser direcionado para esse site do Supremo Tribunal Federal que tem todas as principais jurisprudências do STF sobre o tema. Então, olha só aqui, ó. Aí, por exemplo, do artigo 1º, tá? Aí você clica aqui, eu não tenho nenhuma, inclusive. Você clica aqui, ó, ele vai te mostrar as jurisprudências daquele tema. Quer ver? Vamos pegar um aqui, ó. Ih, tá meio instável o site, ó. Ó. Mas tem jurisprudência, tá? É que não tá conseguindo carregar, acho que do formato que eu baixei. Mas você entendeu? Você vai ali, clicou na balancinha, já vai abrir essa aba. Aí você vai ver ali, ó, artigo 1º, eu quero do artigo 1º. Aí você vai aqui do lado, nesse negocinho, e ele vai abrir as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, tá? Eu quero só sobre soberania, não tem problema, ó. Tudo que vai ter sobre esse inciso e por aí vai. É aqui que a banca vem buscar. Então, a banca vai falar, eu quero fazer uma questão de jurisprudência do artigo 4º. Legal, ela vem, clica aqui e opa, o que nós temos? Tem essa decisão, que coisa boa. Vou colocar isso aqui na prova. É assim que as bancas fazem prova de direito, tá? Então, já te dei também aí a dica do milhão aqui, onde você acha jurisprudência.
Professora, minha prova não é da área do direito. Meu amor, não fica preocupado com isso aqui. Não fica preocupado. Deixa que o professor se incomoda, tá? Inclusive, ó, nas minhas redes sociais, sempre que tem uma jurisprudência que eu acho que pode cair em prova, eu coloco lá. Então, a gente usa essas redes sociais, essas ferramentas, para ir atualizando também. Jurisprudência, que você já entendeu, que é essa consolidação do entendimento do tribunal. O tribunal decidiu, ele fala assim, gente, é assim que eu penso, e essa decisão pode cair na sua prova. Jurisprudência de quais tribunais? Meu amor, STF. Excepcionalmente, vê alguma coisa do STJ, tá? Mas, assim, das questões de direito constitucional, 90% é só do STF, tá? Agora você vai entender o que é súmula. Então, vamos lá. Um tribunal julgou várias vezes aquele mesmo tema. Então, vou te dar um exemplo concreto. O STF veio e disse assim, alô, agentes policiais, vocês não podem algemar em qualquer situação. O STF entendeu que algemar uma pessoa submete ela a um constrangimento, é uma situação que viola a dignidade, então não é em qualquer situação que você vai algemar. Aí o STF já falou em decisão dizendo assim, só pode algemar se houver uma situação de perigo, se a pessoa tentar fugir, se ela oferecer algum tipo de resistência. Caso contrário, chegou lá, a pessoa falou, eu me entrego, não precisa algemar. Leva a pessoa, conduz ela na maciota ali, não precisa algemar, tá? STF decidiu uma vez, decidiu outra, aquilo virou uma jurisprudência, certo? Então, nós temos uma posição do STF a respeito desse tema. Só que daí, o que acontece? Apesar de ter uma decisão do STF, muitas vezes a administração pública fala assim, tô nem aí. E ele pega e ignora aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí ele resolve transformar isso em uma súmula. O que é súmula? É quando eu tenho um tribunal pegando uma decisão dele e criando um enunciado. Então, ele transforma a sua jurisprudência num enunciado, dizendo, ó, é assim. Então, por exemplo, a gente tem súmulas de todos os tribunais. Qualquer tribunal pode editar súmula. E nós temos a tal da súmula vinculante, que só o STF que pode expedir. E ela é chamada de vinculante porque ela vincula não apenas as decisões do Poder Judiciário, mas também a administração pública. Então, a administração pública não pode contrariar uma súmula vinculante do STF, tá? Mas isso a gente aprende durante as aulas também, ó, que vira um passeio. Então, a súmula é a uniformização. Então, tem a jurisprudência. Quando o tribunal decidiu e consolidou a sua posição. É assim que nós pensamos. Legal. Para ninguém ter dúvida, ele vai lá e faz um enunciado. Então, quando chega um cliente no meu escritório, para você entender, e ele fala assim, eu queria fazer uma ação assada. E aí eu vou ver como que os tribunais decidem. Fala assim, será que o STF pensa dessa forma? Será que o tribunal tal entende desse jeito? E eu vou pesquisar a jurisprudência, ou seja, como os tribunais estão decidindo aquele caso. Aí, de repente, eu me deparo com uma matéria que tem súmula, ou seja, aquele tribunal já decidiu tantas vezes que ele resolveu gritar para o mundo ouvir. Ó, é assim que eu penso. E ele coloca isso numa frase, num enunciado. Isso é súmula. Então, se eu vou entrar com uma ação, eu já sei, aquele tribunal tem entendimento sumulado disso. Ou seja, ele decidiu tantas e tantas vezes sobre aquele tema que ele já colocou ali um enunciado dizendo como ele pensa. Você entendeu? E a súmula vinculante, eu falo que é uma súmula fortona. É o STF dizendo o que ele entende em uma frase, mas todo mundo tem que cumprir aquilo que está dizendo a súmula vinculante. Ou seja, os juízes e a administração pública têm que observar aquilo que o STF decidiu. Enquanto as outras súmulas não vinculam, o STF, a súmula do STF, a vinculante, vincula a administração pública e os demais juízes do Poder Judiciário. Para a nossa prova, jurisprudência do STF. Se tem súmula vinculante, é mais querido de prova. Então, o que é mais importantão? Jurisprudência do STF. Se daquele tema tiver súmula vinculante, é aí que tá o filé do boi. É aí que tá, o segredo do negócio.
Professora, preciso ficar vendo informativo, rolo, escambau. Se você tem um material bom, não, porque no material vai estar isso. Certo? Mas eu gosto de sofrer, eu quero. Site aqui que eu te ensinei, clica na balancinha, vai lá direto e pesquisa a decisão. Ok? E daí, como fonte, a gente chama de fonte do direito, tem os costumes, as tradições, mas isso aqui, para estudar, você esquece, tá? É aqui que a banca busca e forma as questões de direito. Então, olha quanta coisa a gente falou nessa nossa conversa de hoje. Eu te falei como você deve começar aí, ó. Como estudar direito constitucional para você que não é da área. Material de qualidade, falei da diferença do PDF e videoaula. Já disse onde você vai começar, princípios fundamentais ou direitos fundamentais. Te dei o bizu aí da Constituição Federal, site do Planalto. Clica em texto compilado para você ter uma Constituição para chamar de sua. Mas fica ligado nas atualizações. Tem que fazer muita questão. Cuidado com os filtros na hora de estudar para você não ficar apavorado, tá? Não se cobre tanto nessa fase. Lembra do vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Quando você vê, opa, absorvi o conteúdo, entendi isso aqui. E você vai construindo o teu conhecimento, que leva, assim, um tempo até você se familiarizar com as palavras, entender o que significa o juridiquês. Aí aqui, eu vou te dar uma dica. Quem não é da área do direito, aí aqui você vai ter que se identificar com o professor. Tem professores que são mais técnicos no sentido de usar mais juridiquês e às vezes não explica para o aluno aquilo que significa. Ele já fala com o aluno como se meio que o aluno soubesse do que está falando. E tem professores que já falam de uma forma mais simplificada. Não quer dizer que um professor é melhor e o outro é pior. Vamos parar com isso aí, não existe o melhor ou pior. Existe aquela que você se identifica. Então assiste aula, tem vários professores. Assiste a aula de um, puxa, eu não entendi direito o que ele fala. Assiste aquele que você entende o que ele fala. Entendeu? Aqui vai ser de você se identificar com o professor. Tem gente que gosta mais do meu jeito, né? Que é mais brincalhão, dá exemplos. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do jeito mais tradicional ali. Não gosto de professor falando comigo. Pega só o PDF. Mas não se esquece de ter uma legislação e fazer muitas questões do seu filtro, tá? Daquilo que pode cair. No início você vai ter muita dificuldade até entender, será que essa questão serve para mim? Será que essa questão pode cair na minha prova? Então, de repente, é legal você filtrar e filtrar pela área, tá? Então, por exemplo, vai estudar para tribunais, fazer prova de técnico, filtra lá para as questões de técnico, entendeu? Vou fazer para analista, filtra lá, entendeu? E assim você vai para te ajudar até você conseguir ampliar mais o seu leque de questões. Disse para você como que é o direito constitucional, o que é, de uma forma bem simplificada. Te mostrei a estrutura, já te familiarizei com essas nomenclaturas de artigo, inciso, parágrafo, linha, mostrei para você e te mostrei onde que a banca vai buscar as questões da sua prova, que é aqui que você precisa saber. O texto da Constituição, conhecer um pouco da doutrina e conhecer da jurisprudência. Tem concurso que vai bater só na Constituição. Tem concurso que vai bater na Constituição e na doutrina. Tem concurso que vai bater nos três, tá? Então, por isso, a preparação mais top Power Ranger é essa que acumula esses três pilares. Texto da Constituição, doutrina e jurisprudência. Se tiver súmula vinculante daquele tema, maravilhoso. Inclusive, você já sabe agora onde pesquisar. Ah lá, o Marden pergunta algo importante, que seria o caput, né? O caput vem do latim cabeça. Caput significa cabeça. Então, olha só. Vou até mostrar aqui, ó. A pergunta do Marden é ótima. Então, eu vou dizer aqui, ó. O caput do artigo 1º é o que está na cabeça. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Opa. É o que está ali, ó. Na sequência. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Olha, ó. Artigo 1º. O caput é a República Federativa do Brasil, formado pela União, e tem fundamentos. Esse é o caput, é o que está na cabeça do artigo, tá? Aí eu tenho os incisos desse artigo, eu tenho os parágrafos desse artigo, as alíneas, que são as letrinhas.
Maravilha? Eu espero que tenha ajudado alguma coisa essa a nossa livezinha de hoje, né? Que tenha te dado algum direcionamento, alguma orientação aí, tá? Então, deixo aqui as minhas redes sociais, já me despedindo de vocês. Então, ó, me segue lá nas minhas redes, ó, esse é o meu Instagram. Tem o canal do Telegram, que é onde eu mando material, link de aula, essas coisas pra você saber o que tá rolando aí durante a semana. E tem o Twitter, o X lá pra você, o X, pra você, aqui é tretas e confusões. E tem também o canal no YouTube da tia, que tem bastante conteúdo por lá. Tá bom? Maravilha? Muito bem, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Te espero ter ajudado aí na sua preparação para você que não é da área. E a minha dica final é: não desista do direito, tá? Eu sei que nas ciências exatas, na área da saúde, a coisa é tudo muito mais objetivo. A mitocôndria é a mitocôndria, o cálculo, a matemática é a mesma desde Pitágoras. E quando você vem para a área do direito, parece que é um mundo abstrato que se abre, né? Então você está acostumado muito a raciocinar de uma forma objetivo. E daí vem o direito com toda a sua subjetividade e um negócio meio abstrato. E você fala assim, caraca, como é que eu vou pegar isso aqui, né? Porque não é algo tão concreto, tão objetivo quanto você está acostumado. Mas eu posso te dizer, e aqui o pessoal do direito me perdoe, mas às vezes na preparação do concurso é melhor a pessoa aprender as matérias de direito não sendo formado do que quem é formado. Então às vezes você acha que você não é da área, você tá para trás. Então, eu vou fazer minha prova lá para um tribunal, só que a minha formação é na área da saúde, né? E daí tem um monte de matéria de direito. Quem é do direito tá muito à frente, tá muito... Nem sempre, tá? Não é porque ele não tenha visto, ele já viu muitas vezes aquele conteúdo. É porque ele pensa de uma forma diferente. Bom, eu falo por mim. Eu sou professora tanto de concurso como já dei aula em graduação. A forma como eu dou aula na faculdade não é a mesma do concurso. O concurso eu tô ensinando você a marcar o X no lugar certo. É pá. Muito mais objetivo. Enquanto que na faculdade a gente reflete mais, faz questionamentos. Tipo, é assim, mas será que é assim? Será que não é assado? Será que não poderia ser diferente? Porque lá é um momento para se fazer essas reflexões. Porque lá eu ensino o aluno a raciocinar juridicamente, não só responder questão. Entende? Aqui não. Aqui eu tô ensinando a responder questão. E daí, às vezes, o cara vem com aquela vibe da faculdade pro concurso e eu falo assim, o STF entende assim. Aí começa lá, mas e se meu pai fosse minha mãe? Entendeu? Aí olha para uma questão e fala, depende, né? E às vezes na prova não tem depende. É você marcar a A ou a B e aí vai. E daí o cara do direito fala, depende. Cara, não depende. Aqui é assim que você tem que marcar. Então, às vezes, o cara do direito que vem muito desse meio abstrato tem dificuldade em ser objetivo no concurso. Então, assim, não se compare, tá? Você tem condições totais de aprender o direito e digo mais, de repente se apaixonar por essa ciência, porque o direito realmente, ele é encantador. Eu falo que você pode até não gostar, mas você vai querer aprender, pelo menos o direito constitucional, porque você vai ver que você vai entender os noticiários. Você vai ver a notícia no jornal e fala, eu sei do que tá falando. Você vai ver o negócio e fala, eu sei aquele babado. Você vai poder discutir com dignidade nos finais de semana, lá aquela reunião de família, aquele seu tio que fala abobrinha, você vai falar, não é assim que funciona, entendeu? Você consegue ter assuntos diversificados, tá? Então, não se cobre, vai aprendendo, vai seguindo, começa com aquilo que te agrada, e eu digo pra você que o que pode mais te agradar seja talvez o direito constitucional, que é uma matéria, a gente contextualiza, a gente dá exemplo, a gente traz pro caso concreto, para você tirar aquele campo abstrato e ir pro concreto. Não começa com as matérias viajadas, vai no básico, como eu te expliquei, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Tá bom? Beleza, meus amores? Um beijo para todo mundo que tá acompanhando. Obrigada pelos vários likes, uma galera acompanhando essa nossa live de hoje. E até a próxima. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.